Pessoal, agora a gente vai falar sobre noções de segurança eletrônica e CFTV. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que entender que quando nós falamos sobre CFTV e noções de segurança eletrônica, é uma coisa que está relacionada diretamente ao nosso dia a dia, certo? Hoje, câmeras de segurança, em todos os lugares que a gente for, a gente vai se encontrar com elas, né? A gente vai ter que interagir com esse tipo de situação da modernidade. A nossa vida acabou virando um Big Brother, né? Aonde você for tem uma câmera de monitoramento te observando, tá? E no nosso trabalho não é diferente. Hoje, a grande maioria dos postos de trabalho, em relação à portaria, recepção e controle de acesso, tem um sistema de segurança e tem um sistema de câmeras, né? O que a gente deve entender é que isso não é bicho de sete cabeças. Pelo contrário, é uma realidade nossa, né? Do nosso dia a dia, da modernidade. Então, pessoal, vou explicar primeiro para vocês como que funciona em relação a isso, tá? Em relação à instalação de câmeras e sistemas de alarme. Entendam que a grande maioria das vezes você vai se deparar com uma câmera, mas não tem um sistema de alarme. Mas a maioria das vezes também que você se deparar com um sistema de alarme, você vai se deparar com a câmera, entenderam? Aonde tem um sistema de alarme, um sensor de alarme, geralmente é colocado uma câmera. Porque o sistema de alarme, ele vai te avisar, vai alarmar, certo? Que teve uma invasão naquele local, e a câmera vai servir para que você observe o que está acontecendo naquele local, né? Se realmente houve uma invasão ou se foi um disparo de alarme em falso, tá? Então, assim, existem lugares que são colocados câmeras, mas não são colocados um sensor de alarme, ou seja, um sistema de alarme. Mas geralmente, aonde que é colocado um sistema de alarme, é colocado uma câmera. Porque o sistema de alarme, ele vai te avisar, certo? Ele vai alarmar e vai te avisar. E a câmera vai servir para que você veja o que está acontecendo lá. Um exemplo, aqui dentro da sala, eu tenho aquele sensor de alarme ali, ó, que é um sensor de presença, olha lá no canto, e eu tenho uma câmera aqui. Quando esse sensor disparar, automaticamente eu vou saber via aplicativo, aonde eu tiver, tá? Vai ter o que? Uma informação para mim no meu celular, através do aplicativo, que a zona 2 do meu sistema de alarme disparou. Então a zona 2 eu já sei que é dentro da sala de aula. Aí eu já vou abrir o aplicativo da câmera e vou ter a imagem da minha sala de aula. Eu vou saber o que realmente está acontecendo aqui, tá? Se foi um alarme falso, ou seja, alguém está transitando aqui e não desativar o alarme, ou se realmente é uma invasão, tá? Mas só para vocês entenderem, esse sensor que eu tenho aqui dentro da sala de aula é o sensor da zona 2, ali. Tem um outro sensor na minha porta, tá vendo ali, ó? É um sensor diferente, lá em cima. Sim. É um sensor de ímã, um sensor magnético. A partir do momento que eu ativar o alarme, qualquer um que abrir aquela porta vai disparar o alarme e vai me informar que é da zona 3. Então eu sei que já o que? Estão acessando a minha casa através da porta de entrada da sala de aula. Então essa câmera que eu tenho na sala de aula atende também essa zona que é a zona 3. E eu tenho a zona 1 que é aqui na garagem, aonde eu tenho uma outra câmera também. Então quer dizer, se eu ativar o sistema de alarme, as 3 zonas vão estar ativadas, que é a zona 1 da garagem, a zona 2 da sala de aula e a zona 3 da porta que dá acesso à minha casa, tá? Eu deixei esses sensores diferentes para demonstrar melhor para vocês. Porque esse sensor que eu tenho aqui na sala de aula e o sensor da garagem é sensor de presença. E esse sensor da porta é sensor de abertura, certo? Que tem um imã ali com infravermelho. Se abrir, depois que tiver acionado, ele vai disparar.
Ou seja, praticamente para alguém chegar aqui na zona 2, ele vai ter que passar pela zona 1 primeiro, certo? E para alguém chegar na zona 3, vai ter que passar pela 2, certo? Pela 1 e pela 2. Então, ou seja, eu já tenho um mapeamento das zonas. Se eu ativar o sistema de alarme e alguém entrar aqui na garagem, automaticamente vai disparar a zona 1. Aí eu já sei que é a garagem. Eu já vou o quê? Verificar a câmera que eu tenho instalada na garagem para ver o que está acontecendo. Aí, isso daí progrediu, avançaram. Entraram dentro da sala de aula, vai disparar a zona 2. Eu já abro a câmera da sala de aula para ver o que está acontecendo. Disparou a zona 3, eu já sei que estão acessando a minha casa pela porta. Então essa câmera da sala de aula atende isso daí também, entenderam? Então se vocês estiverem trabalhando numa central de monitoramento, vocês têm que ter esse discernimento. O zoneamento ele tem que ser muito bem feito. Você tem que saber aonde que está cada sensor. Através do quê? Da zona. Um exemplo, você colocou lá, zona 1, geralmente é o quê? É no acesso. No primeiro acesso de entrada. Zona 1 vai o quê? Na entrada. Se é garagem, é garagem. Zona 2, posterior. 3 e assim por diante, indiferentemente da quantidade de zonas que tenham, entendeu? Naquele local. Você vai colocando as zonas conforme a distância de cada uma. Ou seja, para que quando disparar um sensor, você tenha anotado e saiba onde que é aquela zona. Certo? Zona 1 aqui, garagem. Zona 2, sala de aula. Zona 3, porta de acesso à residência pela sala de aula. Pronto, já está mapeado. Eu já tenho uma câmera na garagem, tenho uma câmera na sala de aula e tenho 4 câmeras externas. Já dá para mim ver tudo aquilo que está acontecendo aqui, tá? Por que eu preciso saber de todas essas informações? Porque eu trabalhando numa central de monitoramento, eu tenho que passar as informações precisas, não é isso? Eu tenho que saber o que está acontecendo para mim saber qual que vai ser a minha atitude. Como que eu vou ter que trabalhar em cima de cada situação. Entenderam? Agora, quanto mais informações eu tiver, melhor para que eu consiga tomar a decisão correta naquele momento, não é? Sim. Porque de repente, aqui dentro, disparou a zona 1, que é a zona da garagem. Eu vou abrir a câmera para verificar se realmente é uma invasão criminosa ou se foi um alarme falso. Como assim? De repente pode ser um gato, um animal, não é? Um passarinho que passou ali pelo vão do portão, não é isso? Ele passou no infravermelho e vai disparar o sistema de alarme. Por isso que é essencial que eu tenha a câmera. Por quê? Com a câmera eu consigo fazer um monitoramento em tempo real da onde eu tiver. Porque se eu não tiver a câmera, eu vou ter que deslocar uma equipe até aqui para checar. Para verificar se realmente está tendo uma invasão criminosa ou se foi um alarme falso, entenderam? Então quer dizer, com a câmera eu consigo já ter essa certeza do que está acontecendo, da onde eu tiver, sem que eu precise deslocar uma equipe de segurança, sendo a equipe própria ou até mesmo a polícia, né, no 90 para que venha até aqui, sem ter a certeza se realmente está acontecendo uma invasão criminosa ou não, entenderam? Então por isso que geralmente onde eu tenho um sistema de alarme, eu tenho câmeras para trabalhar em conjunto. Disparou o alarme, eu já vou na câmera para ver o que está acontecendo. Ali eu sei se realmente está acontecendo uma ação criminosa ou se foi um disparo em falso. Aí eu não preciso deslocar uma equipe até aqui, né? Sendo ela de segurança própria ou de segurança pública, que é a polícia. Entenderam? Geralmente como funciona. Agora a gente vai para as especificações. Vamos lá. Sistema de alarme. Um sistema de alarme nada mais é do que um sistema de segurança eletrônica, com o objetivo de proteger o patrimônio. Esse sistema geralmente é formado por sensores, botão de pânico, sirene e central de alarme. Sensor infravermelho passivo. Sua aplicação consiste em proteger as áreas periféricas. Funciona como uma bateria invisível, composta por um duplo feixe.
onde uma parte emite o raio infravermelho e a outra recepciona, que é o receptor. Os locais mais comuns de sua aplicação são muros, corredores e grades. Sensor infravermelho passivo dual. Esse equipamento é utilizado principalmente em áreas externas, com característica próxima do sensor passivo comum. Esse equipamento se diferencia dos demais na questão do disparo. Ele só irá disparar se houver ao mesmo tempo movimento infravermelho e calor de micro-ondas. Por isso é conhecido como dupla tecnologia. Ele funciona com fio e sem fio. Sensor infravermelho passivo PET Immunity. Com característica comum aos demais sensores passivos, a diferença é que ele está imune à presença de animais de até 15 kg e preparado contra rastejo de pessoas. Possui 2 sensores de duplo elemento para detecção de movimento e uma lente especial imune a animais. Com essa tecnologia embarcada, é possível evitar disparos em falso causados pela passagem de pequenos animais, pois para a central de alarme gerar um disparo é necessário que o objeto transeunte cruze tanto os feixes criados pela lente superior quanto inferior. Como o animal é pequeno e baixo, isso não ocorrerá, pois o nível mínimo de sinal para gerar o disparo não será atingido. Sensor magnético, pessoal, esse é igual ao que eu tenho na porta, tá? Tem como finalidade proteger locais específicos, através de uma combinação de ímãs, tais como portas, janelas, alçapão, portões. Sua especificação é determinada pelo local que será instalado, podendo ser do tipo blindado, aparente, de embutir e industrial. Cerca pulsativa elétrica. Todos aqui sabem o que é uma cerca elétrica, né? Já viram, pelo menos, né? A cerca pulsativa tem como objetivo proteger o perímetro e os acessos, através de uma cerca eletrificada, alta voltagem e baixa amperagem. Uma central de choque emite choque pulsativo em toda a fiação. O disparo ocorrerá quando houver o corte da tensão, que pode ocorrer no corrompimento dos fios ou aterramento da fiação. Suas aplicações mais comuns são muros, grades, fachadas, locais altos e longe do alcance das crianças. Botão de pânico fixo. Como o próprio nome diz, sua utilização está restrita a esta situação. É o contato imediato entre o usuário e a central de monitoramento, confirmado através de uma senha e contrassenha, geralmente fixo em locais diversos, como mesas, balcões e banheiros. Botão de pânico móvel. Um pequeno chaveiro portátil, fácil de ser utilizado e discreto. Por ser portátil, pode ser levado para qualquer lugar dentro do raio de alcance do receptor. Receptor de sinais. Esse equipamento tem como objetivo recepcionar os eventos emitidos pelos botões portáteis e sensores sem fio, transmitindo para a central de alarme os eventos ocorridos dentro do sistema. Seu alcance varia de acordo com o seu fabricante e a existência de barreiras físicas. Sirene eletrônica. A sirene tem como objetivo disparar em caso de invasão e criar uma situação de pânico, elemento surpresa no invasor, através do ruído sonoro que gira em torno de 120 decibéis. Sensor de fumaça. Utilizado para detectar princípio de incêndio através da fumaça. Sua aplicação mais comum em áreas internas, locais com materiais de alta combustão, cozinhas industriais, depósitos e outros. Sensor de quebra-vidro. Esse sensor é usado para detectar quebra de vidros através do som emitido. Ele é encontrado em locais em que existem bastante vidros, como por exemplo, joalherias, lojas de shopping, etc. Central de alarme. É o equipamento que gerencia todos os eventos, o cérebro do sistema. Nelas são ligados todos os periféricos do sistema.
Ela é responsável por enviar todos os eventos para a central de monitoramento e disparar a sirene no local quando houver a invasão. A central de alarme é composta por transformador e bateria de 12 watts. Painel de controle. É o equipamento que realiza a interface entre a central de alarme e o usuário. Tem como finalidade mostrar o status do sistema para o usuário e programar a central de alarme. Zoneamento. O zoneamento do sistema de alarme nada mais é do que a divisão por zonas ou locais dos equipamentos existentes no sistema. O zoneamento é feito na central de alarme e serve para auxiliar o monitoramento na hora de tomar decisões e dar informações sobre o local. Transmissão de eventos. A transmissão de eventos nada mais é do que o modo em que a central de alarme manda todos os seus eventos para a central de monitoramento. Essa transmissão de eventos da central de alarme para a central de monitoramento pode ser realizada por diferentes meios de comunicação. São eles: linha telefônica, backup de celular, radiofrequência. Para que o sistema de alarme esteja realmente seguro, é recomendável pela segurança que a transmissão deve ser feita por no mínimo 2 desses sistemas. Exemplo, linha telefônica e backup de celular. Central de monitoramento. Esse serviço consiste em dar atendimento ao cliente através do telefone, tanto no auxílio de operação do sistema, como em caso de alarme ou pânico. Os sinais ou eventos de alarme emitidos pelo sistema de segurança são recebidos pela central de monitoramento através de uma linha telefônica conectada a um modem, que por sua vez transmite as informações para um computador. Quando um alarme chega à central de monitoramento, imediatamente o operador recebe na tela do monitor uma série de procedimentos que devem ser seguidos passo a passo. Esses procedimentos são individuais e contêm particularidades de cada cliente. Outra função da central de monitoramento é a realização de testes periódicos em todos os clientes, a fim de testar os equipamentos, a comunicação e os procedimentos. Senha e contrassenha. Como sabemos, em um sistema de alarme, a maioria dos acionamentos são falsos. Mas como fazer para diferenciar um alarme falso de um alarme verdadeiro? O procedimento de senha e contrassenha serve justamente para isso. Quando um alarme é recebido pela central de monitoramento, imediatamente o operador liga para o cliente, ele faz uma pergunta que já foi definida previamente. Se a resposta do cliente for a correta, o operador se apresenta e relata o ocorrido. Se a resposta não for correta, o operador seguirá os procedimentos pré-definidos para uma situação de alarme real. Pessoal, geralmente, quando falamos de senha e contrassenhas, isso daí é função do operador da central de monitoramento criar essas senhas e contrassenhas, tá? Mas de uma forma segura, que você não coloque em risco a vida de quem está do outro lado da linha por uma situação indevida, tá? Por quê? Dependendo de como você abordar a situação, você pode colocar um risco muito maior na pessoa que está do outro lado. Um exemplo, teve um acionamento de alarme, tá? Você está trabalhando na central de monitoramento e recebeu um acionamento de alarme. Automaticamente você vai ter que tomar uma providência em relação a isso, não é? Então você já deve ter definido uma senha e contrassenha e combinado essa senha e contrassenha com todos os postos que você atende, certo? Mas dependendo da forma que você abordar isso, ou da senha e contrassenha que você criou, você pode estar colocando um risco enorme nas costas de quem está lá do outro lado. Porque se realmente estiver acontecendo uma ação criminosa, e se essa senha e contrassenha não foi elaborada de uma forma inteligente, para que a pessoa que esteja do outro lado corra o menor risco possível, é perigoso ele ser vitimado por causa da sua incompetência, tá? O que eu oriento a vocês é que criem senhas e contrassenhas inteligentes, tá? Para que a pessoa, para que o profissional que esteja do outro lado corra o menor risco possível.
Um exemplo que eu posso dar para vocês a nível de orientação de criação de senha e contrassenhas, vocês podem utilizar o tempo como referência para isso. Aí você me pergunta, mas como assim? Se por um acaso esse alarme chegar para você no período da manhã, ou cedo no período da manhã, você pode criar senha e contrassenha se passando pela padaria. Você pode ligar lá no posto. Opa, tudo bem? Sou aqui da padaria, eu gostaria de confirmar a entrega de pães para vocês hoje. Aí, se realmente estiver acontecendo uma ação criminosa, o colaborador que estiver do outro lado vai confirmar a entrega de pães. Não, a gente vai precisar de pães sim, está confirmado. Aí você pergunta para ele, quantos pães você vai precisar? Aí ele vai te passar a quantidade de pães em relação à quantidade de criminosos que ele observou, entendeu? Ah, a gente precisa de 6 pães hoje. Ah, porque tem eu da portaria, vai ter o zelador e vai ter os colaboradores da limpeza. Os 4 da limpeza. Então, você na central de monitoramento, você já vai ter certeza que realmente está acontecendo uma ação criminosa e a quantidade de criminosos que aquele profissional que está lá do outro lado já observou que tem. Ou seja, você já tem uma informação privilegiada da situação, não é isso? Até para acionar uma equipe de segurança ou até mesmo para ligar para a polícia e já para passar uma informação mais precisa para a polícia militar no 90, certo? Agora, se não tiver acontecendo uma ação criminosa, o colaborador que está do outro lado, quando você questionar ele da entrega de pães, da confirmação, ele vai falar, não preciso de pães. Aí você já vai saber que foi um alarme falso. Mas aconteceu um disparo de alarme, o que aconteceu? Não, é que eu estava com o alarme no meu bolso e sem querer fui no banheiro, acabei acionando, mas foi sem querer. Tudo bem, entendeu? Se for na hora do almoço, você pode se passar pelo restaurante, confirmação de entrega de marmitex. Ah, eu gostaria de fazer a confirmação da entrega de um marmitex para hoje. Se realmente estiver acontecendo uma ação criminosa, o colaborador vai falar, não, está confirmado. Quantos marmitex você vai precisar? Eu preciso de uns 5. Preciso de 5. Você já sabe que praticamente são 5 criminosos que estão ali, que ele visualizou. Então você já tem uma informação detalhada, já tem a confirmação que realmente está acontecendo uma ação criminosa e que foi visualizado pelo menos 5 criminosos ali. Então você já vai ter uma informação precisa para passar tanto para a polícia no 90 como para toda a equipe de segurança, entenderam? Então isso é só uma dica, tá, pessoal? Isso aí vai da criatividade de vocês. Vocês que vão ser operadores, vocês que vão estar lá. Mas vocês têm a obrigação de criar senhas e contrassenhas inteligentes para que ofereça o menor risco possível para o colaborador que vai estar do outro lado. Tudo bem? Ficha de procedimentos. A ficha de procedimento é o item mais importante para a central de monitoramento, pois é nela que são preenchidos todos os dados do cliente, tais como endereço, ponto de referência, telefones úteis, senha, contrassenha, etc. Todos esses dados irão abastecer o software do computador da central de monitoramento. A ficha deve ser preenchida pela pessoa responsável pelo local, pois contém informações importantes e restritas para serem utilizadas em caso de alarme ou acionamento do botão de pânico. É imprescindível o total preenchimento dessa ficha. Tipos de monitoramento. Monitoramento simples. No caso de alarme, o operador entra em contato no local através dos telefones registrados, realiza o procedimento de senha e contrassenha e, se necessário, entra em contato com a polícia pelo telefone 190. Monitoramento especial. Nesse tipo de prestação de serviço, o procedimento obedece à mesma rotina do monitoramento simples, com a diferença de que, em caso de alarme real, uma viatura da empresa de monitoramento se desloca até o local do alarme para fazer o acompanhamento e fornecer informações à central de monitoramento. Ronda diária. Esse tipo de monitoramento obedece à mesma rotina do monitoramento especial e acrescenta o procedimento de ronda. Essas rondas diárias são feitas segundo os critérios das empresas de monitoramento, optando por várias vezes ao dia, pelo período de 24 horas, ou por serviço de fechamento, que consiste na presença da ronda na chegada e saída do responsável pelo local. Todas as rondas realizadas são registradas através de um bastão de ronda.
e ao fim do mês é apresentado um relatório ao cliente. Circuito fechado de televisão, CFTV. Todo sistema de segurança formado por câmeras ou microcâmeras, onde são monitoradas e gravadas as imagens geradas, pode ser chamado de um sistema de circuito fechado de televisão. O que estudaremos nesse curso são os diferentes equipamentos que podem compor esse sistema, bem como os diferentes sistemas de CFTV existentes no mercado da segurança eletrônica. Câmera CCD preto e branco e color. A câmera funciona como um olho observador de um determinado local, cuja eficiência está atrelada à atenção do operador, assim como com a gravação das imagens. Existem vários tipos de câmeras. A mais eficiente para a segurança é a câmera preto e branco devido à quantidade de luz necessária para uma boa visualização de um determinado local. Com cerca de 0,05 lux ou 5% de uma lâmpada de 60 watts, é possível ver determinados objetos ou pessoas. Microcâmera preto e branco e color. A microcâmera tem sua aplicação em áreas internas e a facilidade de se esconder da identificação do público, em geral, devido ao seu tamanho. É utilizada com o mesmo objetivo das câmeras CCD, mas em áreas onde não há variação de luz ou pouca variação, pois sua lente é fixa e não absorve claridade externa. As melhores microcâmeras são em preto e branco quanto à definição da imagem. Existem colors com utilização restrita às áreas com bastante iluminação. As digitais de boa qualidade, inclusive para locais com muita ou pouca claridade. A sem fio, com a utilização de um transmissor e um receptor de sinal. E a inovação, que são as que trocam as lentes para 4, 8, 12 e 25 milímetros. Pessoal, alguns exemplos aí, tá, de microcâmeras. Lentes. As lentes são divididas em dois grupos, auto-íris e íris manual. As lentes auto-íris absorvem a variação de claridade do local e compensa para que a imagem fique mais homogênea. Já as lentes manuais têm o seu íris fixo. As lentes também variam de tamanho, que começa com 2,8 milímetros até 25 milímetros, entre outras. E também a lente varifocal, permitem que se regule a abertura entre determinados valores. Estas lentes, na medida em que aumentam a distância, diminuem o ângulo da visão. A lente zoom é um recurso para melhorar a visualização à distância, através de um controlador manual, onde o operador aproxima a imagem conforme sua preferência. Alguns modelos de lentes, pessoal. Câmera Speed Dome, superfície redonda e veloz. Com tecnologia avançada e com alguns acessórios, essa câmera permite que se tenha uma boa visualização da imagem, além de muitos recursos. Por essa razão, ela é uma câmera de grande aceitação no mercado, porém a questão custo ainda é um fator determinante na aquisição, pois uma câmera completa chega a custar $7.000. Com Paint Tilt, rosto inclinado, zoom óptico e digital, desembaçador, por ter todos esses recursos e ser discreta, ela é muito utilizada em aeroportos, supermercados, bancos, lojas de conveniência, entre outros. Alguns modelos aí de Speed Dome de mesa de controle, porque sempre que houver uma câmera Speed Dome, você vai precisar de uma mesa de controle para operá-la. CFTV analógico e seus equipamentos. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de CFTV analógico, ou seja, são equipamentos que praticamente já se tornaram obsoletos, mas a gente vai falar sobre eles porque de repente você vai trabalhar em algum local onde você ainda se depare com esse equipamento, entendeu? Existem alguns locais que ainda tem. Pelo fato de estar funcionando, o pessoal não quer ter um custo adicional para estar trocando por um equipamento moderno. Eles vão deixar para fazer essa troca quando esses equipamentos analógicos, ou seja, esses equipamentos antigos já não funcionarem mais. Aí certamente eles vão trocar por um moderno, um digital, porque não vão encontrar mais desses
modelo desses equipamentos no mercado, tá? Sequencial de imagem serve para visualizar várias câmeras de forma sequencial, ou seja, uma após a outra, no tempo de intervalo definido pelo operador. Quanto à quantidade de câmeras, pode variar de 4 até 8 câmeras e, em alguns casos, até 12, conforme a instalação. Não é recomendado o uso de uma grande quantidade de câmeras devido à perda de imagem, pois aquilo que é visto no monitor será gravado. Por isso, em alguns casos, utiliza-se outro tipo de equipamento mais apropriado. Quad. Dividir a tela do monitor em 4 partes é a função desse equipamento, permitindo visualizar todas ao mesmo tempo. Pode ser em preto e branco ou color, dependendo do tipo de câmeras instaladas. Multiplexador. Esse equipamento é de alta tecnologia, serve para multiplexar as imagens, ou seja, mostrar na tela do monitor múltiplas imagens, que varia de 9 até 16 câmeras ao mesmo tempo. Essas pequenas imagens podem aparecer no monitor no formato de quad, dual quad, sequencial e tela cheia. Outro recurso existente é detector de movimento, onde o operador seleciona uma área e quando houver movimento naquele local soará um bip, que exibirá em tela cheia a câmera que teve a sua área demarcada invadida, avisando assim o operador. O multiplexador também permite personalizar o sistema através de nomeação de câmeras, colocando hora, data e outros. Aí é um exemplo de multiplexador, tá, pessoal? Vídeo falso. Com finalidade de preservar as imagens gravadas no local, foi inserido no mercado de segurança o vídeo falso, com utilização de vídeo de uso doméstico e com uma instalação básica. O propósito é desviar a atenção do ladrão e não permitir que ele leve a fita verdadeira, para que não seja prejudicada a identificação do autor do delito. Câmera falsa. Com aspecto bem parecido com a câmera verdadeira, a utilização dessa câmera tem como objetivo inibir ações que prejudiquem o patrimônio, pois para o público em geral não há diferença alguma entre a falsa e a verdadeira. Caixa de proteção. Existem vários modelos, a grande, a pequena, a de metal e também as blindadas. Já para a microcâmera existe um modelo apropriado chamado Dome. Uma mini cúpula com detalhes de plástico de cor escura. Ela serve para locais internos e pequenos, elevadores, recepção e outros. Time-lapse. O time-lapse funciona como um videocassete, com a diferença no tempo de gravação, que vão de 12 a 960 horas, ou 40 dias ininterruptos, utilizando uma fita de vídeo comum. Outra diferença está na qualidade da gravação da imagem, que é muito superior à do videocassete. Monitor de imagens. Esse equipamento profissional consiste em mostrar ao usuário as imagens captadas pelas câmeras ou microcâmeras, podendo ser colorido ou preto e branco, conforme o tipo das câmeras e também em diversos tamanhos, 12, 14, 17 e 29, com uma durabilidade de 8 a 10 anos aproximadamente sem ser desligado, mantendo a qualidade das imagens. A gente colocou dois modelos aí, tá? O modelo em preto e branco, né, que já está praticamente obsoleto. Alguém aí já viu desse modelinho antigos? E um modelo mais moderno, né, que já é o digital aí, que vocês veem que dá para pegar várias imagens ao mesmo tempo. Esse modelo antigo pegava apenas uma. CFTV digital dos seus equipamentos. Aí legal, pessoal. A gente chegou na modernidade. Vamos falar da digitação. O sistema de CFTV digitais tem como princípio e objetivo atuar com recursos semelhantes aos equipamentos convencionais, porém agregam recursos que os diferencia dos sistemas analógicos. Espaço físico reduzido, isso é, temos praticamente todos os equipamentos que compõem o sistema analógico, MUX, TL, controladores, etc. Em um único módulo, gravação das imagens em disco rígido ou outros meios de backup, CD, DAT, disquete, etc. Assim, o uso de fitas não é mais necessário, diminuindo espaço físico para armazenamento e ainda a menor manutenção nos mecanismos. Qualidade de gravação superior, comparados com o sistema analógico. Velocidade de gravação, versatilidade rápida,
localização das imagens gravadas, conectividade, transmissão das imagens através dos meios de comunicação mais utilizados no mundo, né, que hoje é a internet, capacidade de gravação por detecção de movimento, agendamento e outros, passivos de controle remoto, controle de câmeras móveis, PTZ, local ou remotamente. Pessoal, esse aqui é o modelo, né, que funciona um sistema de CFTV digital, todos ligados à internet. DVR, Digital Video Record. O DVR nada mais é do que um servidor fechado de imagem de alta resolução, com aplicativos diferenciados que captura, grava, faz transmissão e transmite imagem. É igual esse que eu tenho aqui, tá? Mas existem vários modelos, vai depender de onde que vocês vão trabalhar. Placa de captura. A placa de captura, pessoal, praticamente já não se utiliza mais também, já se tornou obsoleta a partir do momento do lançamento do DVR, mas vamos falar um pouquinho sobre ela, que de repente você vai trabalhar em algum lugar e tem algum sistema que ainda utiliza a placa de captura. A placa de captura funciona como uma placa de vídeo, que é espetada no slot do computador com uma configuração apropriada. Ela captura, trata, grava, exibe e transmite as imagens assim como o DVR, porém com menos recursos e qualidade em suas imagens. A principal diferença entre as duas tecnologias está no custo, que é bem inferior para as placas de captura. Mas hoje os DVRs já praticamente dominaram o mercado. Central de monitoramento. A central de monitoramento para o CFTV funciona com um grande olho e tem como principal função apoiar a segurança patrimonial, pois consegue ver pontos que a segurança patrimonial não consegue. É de responsabilidade da central de monitoramento também realizar backup de imagens importantes para a investigação policial ou até mesmo para controle de ocorrências. Deixa eu fazer uma pergunta aí, posso?